Oi, meus amores! Agora nós vamos falar sobre a disciplina de Geografia. Nós vamos estar abordando agora os lugares onde nós moramos e as paisagens que elas podem ser construídas conforme os nossos interesses. A professora Cássia está mostrando para vocês hoje o quintal da casa dela. A professora Cássia vai mostrar para vocês agora duas árvores. Quando a professora veio morar aqui, não tinha aqui onde ela mora esse quintal que hoje tem. Então a prof vai mostrar para vocês agora duas árvores e vai contar o que aconteceu com elas. Vamos lá? Essas árvores aqui, elas estão na frente da minha casa. Então o que aconteceu? A prof Cássia mora num lugar, olha só, que é próximo da BR. Ó, vocês estão vendo que está passando os caminhões, está passando alguns carros. E quando eles estavam construindo a BR, o que eles fizeram? Eles então estavam retirando algumas árvores lá da beira da estrada. Essa palmeira aqui, ela era bem pequenininha. Então, a prof viu essa palmeirinha pequenininha lá e a gente resolveu pedir para eles para plantarem aqui. Só que um biólogo, então, foi convidado para vir aqui ao quintal da professora. O que aconteceu? O solo, ele foi observado, então, por esse profissional. E ele entendeu que o solo aqui, dessa parte do meu quintal, ele era apropriado para receber essa planta. Por que eles fizeram na época? Eles observaram todas as árvores nativas que tinham aqui na região e eles retiravam determinados lugares e plantavam em outros, porque são árvores que elas precisam ser cultivadas, cuidadas, porque são árvores que elas podem vir a desaparecer. Então a professora Cássia fez essa solicitação, eles vieram por aqui, plantaram essa plantinha aqui, eles vieram com uma máquina bem grandona, eles abriram o solo, plantaram e depois a professora continuou cuidando. Ela era bem pequenininha e ela foi crescendo. Depois de um tempo, a mãe da prof, ela veio me visitar a prof e aí ela trouxe lá de Santa Vitória uma palmeirinha um pouco menor. Por que a professora Cássia está falando de Santa Vitória? Porque a prof Cássia, ela é da cidade chamada Santa Vitória do Palmar. E lá em Santa Vitória do Palmar, ela tem esse nome porque existiam muitas palmeiras. Depois de um tempo, as palmeiras começaram a ficar mais escassas e aí algumas pessoas começaram a plantar, a jogar sementes pela beira da estrada. Então, quando vocês forem ao Chuí, que vocês forem em direção a Santa Vitória do Palmar, vocês vão ver que se aproximando da cidade, vocês vão ver muitas palmeiras que tem dos dois lados da BR. Então, a minha mãe tinha uma palmeira lá na casa dela e ela pegou uma mudinha e ela trouxe para casa da prof quando ela veio fazer uma visita. Só que ela era bem pequenininha. E como a gente já sabia que essa parte aqui do solo dessa parte da frente da casa da prof era boa para colocar as palmeiras, a minha mãe trouxe 5 mudas de palmeira naquela época. E então foi colocada aqui uma das palmeiras, porque eu pensava assim, eu sou de Santa Vitória do Palmar e eu não poder ter palmeiras na minha casa, tem que ter, né? E aí então foi colocada essa daqui, ó, observe. Ela era bem pequenininha, ela está do lado dessa outra, ó, que ela é maior. Ela já veio para cá, para casa da prof, bem grande. E essa daqui, ela veio bem, mas bem pequenininha. Só que dessas 5 palmeiras, vocês podem olhar aqui, ó, para trás da prof, que não tem mais nenhuma. Elas foram plantadas todas nesse corredor aqui atrás da prof e a única que deu certo, ó, que o solo permitiu com que ela crescesse e ficasse bem bonita, foi essa palmeira aqui. Então, às vezes a gente planta alguma coisa e nem sempre dá certo. Mas os nossos ambientes, onde nós moramos, eles são modificados conforme aquele lugar, né? Então, meus amores, uma casa, ela é construída conforme todo o cenário natural que existe ao redor dela. Nós temos que sempre pensar no clima, na vegetação, no relevo. Então, as casas, elas são construídas nesse sentido. O seu quintal, a construção, pensando sempre como é em torno, como é aqui em volta dela. Vocês estão vendo essas imagens que a professora está mostrando? Cada uma dessas imagens vem falando um pouquinho sobre isso, que nós adaptamos a nossa paisagem à nossa realidade onde nós moramos e somos nós que criamos, que moldamos, né,
como é que vai ficar o nosso ambiente. Então vocês viram que legal? Quantas casas são feitas, como as casas são planejadas, quais são os cuidados que as famílias têm ao construírem a sua casa? Agora eu tenho um desafio para vocês. A sequência da nossa atividade vai ser assim. Vocês vão observar, né, as fotos do nosso vídeo, as fotos que tem aí no livro de vocês, de geografia, na página 64, e depois vocês vão pegar o caderno de vocês de desenho. E no caderno de desenho, vocês vão fazer o quê? Vocês vão desenhar a casa de vocês, tá? Pode ser a frente, pode ser a lateral, do jeito que vocês quiserem. E vocês escrevam ali 3 fenômenos aos quais foi pensado para vocês terem proteção na hora que foi construída a casa de vocês. Converse com o adulto. Como é a nossa região? O que nós temos que nos preocupar aqui com a nossa região? Faz frio? Por exemplo, na casa da professora, como é frio, tem lareira. Então, para o inverno, nós pensamos em colocar uma lareira para nos mantermos mais quentes. Tem outras coisas que foram sonhadas por conta da temperatura e da região que nós moramos. Então vocês vão construir, vão desenhar como é a casa de vocês, se é um apartamento, se é uma casa por fora, se é uma casa na cidade, como é. E aí vocês vão colocar ao lado. O que foi pensado? Quais são as temperaturas que acontecem aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade, na qual as pessoas, quando construíram a casa de vocês, construíram a casa? Ela é feita de barro? Ela é feita de palha? Ela é feita de bambu? Ela é feita com qual material? A temperatura de onde nós moramos, como é que ela é? É sempre frio? Neva? É calor? O que acontece? Então vocês vão conversar com o adulto, pensem, né, daquilo tudo que vocês já viveram na vida de vocês, e ao lado então façam um desenho bem bonito, bem colorido, bem caprichado, e coloquem então 3 fenômenos naturais que acontecem aqui na nossa região, e por conta desses fenômenos naturais a casa de vocês foi construída dessa forma. Essa então foi a nossa aula de geografia de hoje.